Oi, turma, tudo bem? Vamos para a explicação do capítulo 8 de Geografia 1 do livro de vocês. Esse capítulo vem trazer para a gente informações do processo de urbanização brasileira. Esse slide mostra para a gente, traz para a gente um processo de crescimento, de urbanização no mundo, não só no Brasil como no mundo. Quando que foi o ponto-chave, ou a origem desse crescimento tão grande da questão da urbanização? Se iniciou ali no século XVIII com a Revolução Industrial. Esse foi, na verdade, o nosso ponto inicial do crescimento da população urbana em relação à população rural. Esse outro esquema aqui nos mostra a evolução dessa questão da Revolução Industrial, A mudança que a Revolução Industrial causou nas grandes cidades. A gente sabe que a população, ela sempre está em número maior em lugares que lhes oferecem emprego, porque são esses empregos que garantem para a gente uma melhor qualidade de vida, ok? Então, a gente percebe aqui nesse gráfico que ele nos traz o seguinte. Revolução Industrial, que seria a primeira, século XVIII, e a gente tem a divisão de zona urbana e zona rural. A zona urbana responsável pela produção de matéria-prima e a zona urbana já no início dos produtos industrializados. O comércio sempre existiu, mas já se concretizou mais aqui, e a questão do trabalho que é relacionado ao setor terciário, que é o setor de serviços. No século XIX, a gente tem já, numa questão histórica, a segunda Revolução Industrial, e nós já temos uma estruturação das cidades, já vistas como cidades industriais, mas isso vamos lembrar que são os países desenvolvidos, ok? Hoje desenvolvidos. E no início do século XX, a gente já percebe essa grande mudança do modo de vida urbano, uma influência direta no campo, porque antigamente aqui na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, apesar das indústrias terem surgido, a população ainda morava muito no campo, porque existia ainda uma dependência muito grande dessa mão de obra no campo. Aqui no início do século XX e já no século XXI, onde nós estamos, a gente já percebe que o trabalhador rural tende a diminuir cada vez mais, levado justamente por esse processo de industrialização. Então, as máquinas substituindo o trabalho do homem, levando essas pessoas a terem aquele processo de migração que a gente já ouviu falar, vocês devem lembrar com certeza que é o êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de urbanização no Brasil. Até no final do século XIX, um número muito pequeno de pessoas viviam na cidade, porque todo o trabalho do Brasil estava voltado ainda para a produção do campo. É que no começo do século XX, quando houve o governo de Juscelino Kubitschek, que começou-se a se intensificar a questão do processo industrial. Mas em 1950 que de verdade a gente tomou aí um rumo muito grande para essa questão. Fora isso, nesse mesmo período, a gente teve também uma outra característica que foi denominada como Revolução Verde. A gente já estudou isso, só para relembrar que o processo de Revolução Verde nada mais foi do que técnicas que chegaram ao campo, com o objetivo de aumentar a produção de alimentos, principalmente pelos países desenvolvidos, levando essas novas tecnologias para os países subdesenvolvidos. Havia aí um objetivo social muito lindo, inclusive. O objetivo era produzir mais alimentos para diminuir a fome no mundo. Mas a gente sabe que a produção de alimentos teve realmente uma guinada enorme, um número muito grande
de produções foram feitas, foram criadas, mas o objetivo social, que seria diminuir a fome, que esses alimentos chegassem até a população mais pobre, não aconteceu, tá? Mas vamos voltar aqui para o nosso Brasil. E aí, dentro do nosso país, a industrialização se iniciou aqui na região sudeste, principalmente nas cidades ao entorno de São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê? Nós tínhamos o capital, que era o dinheiro proveniente dos cafeicultores, nós já tínhamos estradas que ligavam, né, a nossa capital com o interior do estado, nós tínhamos porto, principalmente o Porto de Santos, que é o maior até hoje, nós tínhamos já mão de obra e mercado consumidor. Então, essas características influenciaram que essa região, né, a região sudeste, fosse a primeira que se industrializasse no nosso país. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que houve um processo migratório muito grande das regiões menos desenvolvidas, principalmente da região nordeste, para a região sudeste, né? Então, a região sudeste, já lá no século XX, 1950, 1970, 1980, já era a região que mais recebia migrantes, né, pessoas que vinham dentro do nosso próprio país, e, consequentemente, a população urbana foi aumentando. Hoje, a característica principal é que todas as regiões do Brasil têm a população urbana muito maior do que a população rural. Perceba que esse gráfico já nos traz essa informação bem real aqui, né? Nessa questão do crescimento. As colunas azuis representam a população urbana e a vermelha a população rural. Em 1940, nós tínhamos aqui, em média, 40% da população brasileira urbana e 60% mais ou menos rural, né? Mais ou menos nessa estimativa. E agora, em 2020, olha a diferença. Nós temos aqui quase 4 vezes, quase não, mais de 4 vezes. Então, assim, em média, 80% da população é urbana e 20% da população rural. E a projeção para 2050 é que ela diminua cada vez mais. Então, assim, enquanto as cidades vão se desenvolvendo, a industrialização vai crescendo, a tecnologia vai chegando, não só na questão dos municípios, mas na questão da zona rural também, o que acontece? Menos mão de obra se necessita e mais as pessoas migram para as cidades à busca de trabalho e de melhores condições de vida. E essa outra imagem, ela é uma imagem tirada lá dos estudos do IBGE, do Instituto Nacional de Geografia e Estatística, mostrando para vocês aquilo que eu comentei no slide anterior, que 85% da população brasileira em 2015 vivem nas cidades, e aqui uma porcentagem das outras regiões do Brasil. Então, a gente tem a região sudeste com 93% da população vivendo nas cidades, a gente tem a região centro-oeste, que é a segunda região mais urbanizada, a gente não tem um número, mas se for olhar aqui, uma projeção de mais ou menos 85%, região sul, um pouco mais de 80% também, região norte, nós temos em média muito parecida com 73% da região, igualando na região nordeste. Então, isso aqui demonstra, né, essa característica marcante que o Brasil hoje realmente é um país urbano, né? A população está muito mais nas cidades do que na zona rural, evidenciando que é na cidade que existe a maior oferta de empregos, seja no setor primário, seja no setor secundário ou no setor terciário. E com isso, nós temos um desenvolvimento, né, das cidades. O que significa esse desenvolvimento das cidades? Um número maior de pessoas nas cidades, favorecendo aquilo que a gente chama de crescimento dos centros urbanos, né, formando as grandes metrópoles. E aí, o que aconteceu? Em tal momento, essa população foi crescendo, foi inchando tanto,
que as áreas que nós tínhamos entre limites vazias entre uma e outra foram sendo ocupadas por essa população. E esse processo nós conhecemos com o nome de conurbação, né? Que nada mais é do que o encontro do limite entre as cidades. E a gente não sabendo mais onde começa uma cidade e termina outra cidade. E com o tempo, esse processo de conurbação acabou criando aquilo que a gente conhece como regiões metropolitanas, ou seja, um conjunto de vários centros urbanos importantes e se interligando e se interrelacionando, ok? E aí nós tivemos, pelo governo federal, esclarecido e estabelecido que nós temos hoje 36 regiões metropolitanas e 3 outras que são chamadas de RIDs, Regiões Integradas de Desenvolvimento. Qual é a diferença de RID para região metropolitana? As regiões metropolitanas são metrópoles que estão interligadas em conjunto, né, no mesmo estado, ok? E as RIDs não, são metrópoles que elas estão integradas, mas elas pertencem a estados diferentes. Eu trouxe para vocês nesse slide o que significa, né, qual é a definição de região metropolitana, e trouxe também um mapa mostrando para a gente quais são as principais ou quais são as regiões metropolitanas do nosso país, do Brasil. Percebam que a maioria delas está diretamente associada às capitais de cada um dos estados, porque realmente são as cidades mais importantes, a que exercem influência sobre as cidades que estão ao redor. E essa outra imagem que eu coloquei aqui foi para mostrar para vocês a questão da RID que eu comentei ali no slide anterior, tá? Que são, na verdade, nós temos 3 no Brasil, né? E são cidades que são interligadas, mas pertencem, né, a municípios, ó, de estados diferentes. Veja aqui, ó. Essa aqui é Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e em torno Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, tá? Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina são 12 municípios do Piauí e 1 do Maranhão. Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro são 5 municípios de Pernambuco e Bahia. Então, essa é a grande diferença entre a RID e só a região metropolitana. Região metropolitana são metrópoles de uma mesma unidade federativa, ou seja, do mesmo estado. E a RID são metrópoles, né, que se relacionam, mas pertencem a unidades federativas diferentes, ou seja, a estados diferentes. Olha que incrível! Até agora a gente falou sobre metropolização, né? Então, a integração entre as metrópoles que foram criadas e dentro dessa integração, né, cada prefeito, cada responsável por essa cidade, eles tiveram que compartilhar entre eles a questão da interligação direta de rodovias, de ferrovias, a questão de um mecanismo maior, né, de se preocupar, porque pessoas que trabalham numa cidade moram em outras, pessoas que moram numa cidade estudam em outras. Então, a região metropolitana, ela consiste, na verdade, nessa preocupação também entre os governantes de cada uma das metrópoles, de estar favorecendo que esse transporte, né, essa ida e vinda das pessoas, como das mercadorias, como de tudo aquilo que a gente precisa, tenha um acesso linear, um acesso importante para que haja o abastecimento de tudo aquilo que a gente precisa, seja de mercadorias ou seja de pessoas. E na atualidade, em geografia, a gente tem um termo que significa desmetropolização. Mas o que é isso, então, né? Então, teve um momento em que as cidades cresceram tanto e agora o que está acontecendo? Na verdade, é assim. Quando as cidades vão se desenvolvendo,
não só numa questão econômica, mas numa questão também de mão de obra mais qualificada, né? Onde as regiões industriais ou comerciais, elas começam a ser amplamente amparadas pelo governo, com tecnologias, com essa rede viável de transporte, pelo progresso tudo vai ficando mais caro, né? Então, o que acontece hoje numa questão de economia? A gente viu lá no começo desse capítulo que o processo industrial ele foi o ponto-chave para o desenvolvimento dessas metrópoles. Hoje, as indústrias, para conseguir um produto de qualidade com menor preço no mercado, seja nacional, seja internacional, eles vão à busca de outras cidades ou outras metrópoles que os favoreçam com encargos fiscais, impostos mais baratos, que os favoreçam com mão de obra mais barata. Muitos municípios, inclusive, chegam a oferecer para essas empresas terrenos que eles têm ali para que eles possam, na verdade, sediar essas indústrias. Então, hoje a gente está tendo um processo inverso. Algumas empresas que se desenvolveram nessas grandes metrópoles, hoje elas estão, na verdade, buscando cidades de média complexidade, né, menores, mas não com pouco desenvolvimento. Lembre-se que a empresa, a indústria, para que ela possa se desenvolver, ela precisa de características básicas, né? Precisa de mão de obra, de energia, de água, de meios de transporte, meios de comunicação. Então, a cidade precisa oferecer tudo isso. E hoje nós temos médias cidades, né, que já têm isso a oferecer. Então, essas indústrias estão fazendo o quê? Estão mudando. É isso que esse gráfico representa, ó. A grande cidade, e aí gradativamente as indústrias estão indo para cidades vizinhas, menores, mas que concentram ali as características que essas empresas precisam para desenvolver. Então, essa questão que a gente chama de desmetropolização hoje está intimamente ligado a essa mudança na atualidade das empresas hoje buscarem outras metrópoles que lhes ofereçam essas vantagens para a questão da produção. Eu inseri essa imagem também para demonstrar a mesma coisa. Ó, verifiquem que a gente tem a cidade central, ou seja, representando aqui a metrópole mais desenvolvida, e hoje as indústrias estão se distanciando, né? Indo para cidades um pouco mais longe de todo esse desenvolvimento. Mas, claro, sempre próximos a estradas, onde existe mão de obra qualificada e não qualificada, mão de obra mais básica, mas que eles possam, na verdade, oferecer um salário menor, onde essas prefeituras oferecem isenção de impostos, a gente chama hoje disso de corrida fiscal. Lembra? A gente já estudou isso. O que seria a corrida fiscal? Quando os prefeitos, as prefeituras dessas menores metrópoles oferecem um desconto nos impostos que essas empresas teriam que pagar. Então, elas teriam todas essas vantagens de continuar com a sua produção de qualidade, mas com menor custo. Então, oferecendo aí um produto de qualidade para o mercado, seja nacional ou internacional, com menor valor. E terminando esse capítulo, o que nós temos? Nós temos o conceito que é chamado de hierarquia urbana. O que significa a palavra hierarquia? Hierarquia nada mais é do que faixas de poder, né? A divisão por responsabilidades. E isso acontece também nos países em relação às suas cidades. E para ser mais claro, isso acontece até no planeta Terra como um todo. Então, assim, o que diferenciaria uma cidade da outra por causa dessa importância, né? A capacidade que essa cidade tem de influenciar as que estão ao redor. Nós temos em todos os países cidades que são conhecidas como metrópoles nacionais.
O que é uma metrópole nacional? É aquela cidade que ela é importante para o país inteiro. Em qualquer lugar que você more, seja na capital de um estado, ou seja numa cidadezinha bem do interior de um outro estado, todo mundo vai conhecer ou já vai ter ouvido falar naquela cidade. No caso do Brasil, as duas cidades mais conhecidas, que são consideradas metrópoles nacionais, são as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí nós temos as metrópoles regionais, que nada mais são, no caso do Brasil, são as capitais de cada um dos estados ali, que são importantes, que polarizam, que influenciam as cidades vizinhas. E assim vai por ordem de importância. Nós temos, na verdade, cidades que não são capitais de estado, mas estão dentro de um ambiente ali de metrópoles, onde ela é mais desenvolvida que as cidades ao redor. Então, ela é um centro regional. Menor ainda, uma outra cidadezinha que tem um comércio de maior qualidade, de maior diversidade, que tem uma escola ali que é conceituada. Então, aquela cidadezinha ali, ela polariza, ela influencia as outras cidadezinhas que estão em volta. Então, são esses graus, né, de importância, de desenvolvimento que regem aí essa questão da hierarquia urbana. E a gente tem aqui nessa imagem uma questão bem interessante. A gente tem duas imagens mostrando a hierarquia urbana. Essa primeira, ela é chamada de clássica. Por quê? Porque ela foi, na verdade, ela representa uma época, assim, vamos dizer lá, antes de 1950, antes de 1960, onde existia uma hierarquia vertical, né? A metrópole nacional era mais importante, todo mundo se destinava só a ela. Então, assim, para você chegar a ela, você tinha que sair da vila para a cidade local, da cidade local para a regional, da regional para a metrópole regional e depois para ir para essa metrópole nacional. É como se você fosse subindo degraus. Na atualidade, devido ao processo de globalização, devido à questão da integração que foi feita entre as cidades, principalmente no caso do Brasil, essa interligação, né, através dos meios de transporte e comunicação, ninguém precisa mais fazer essa viagem vertical, né? Então, uma pessoa que mora numa vila lá, no finalzinho de uma cidade ali do estado do Piauí, por exemplo, e ele quer vir direto para São Paulo, com certeza ele vai ter um ônibus ali que o trará direto para São Paulo. Ele não vai precisar ir para a capital do Piauí para depois vir para cá, ok? Claro que isso não vai acontecer, por exemplo, com o transporte aéreo, que nem todas as cidades têm aeroportos. Por quê? Porque as cidades são muito pequenas, aí sim elas precisariam viajar de uma cidade menor para uma cidade maior. Mas quando eu falo em transporte terrestre, geralmente hoje essa interligação ela é muito mais rápida, ela é muito mais prática.